Que agora a gente vai trazer mais detalhes sobre as eleições 2026. O PSD tem 3 governadores como pré-candidatos ao Palácio do Planalto, mas pode chegar ao período eleitoral sem apoio para a disputa presidencial em 2 estados estratégicos. Estamos falando aqui, gente, no 3 em 1 de Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. André Anelli vai trazer mais detalhes para a gente e, é claro, essa dificuldade que o PSD pode ter nos redutos eleitorais muito populosos. André, seja bem-vindo, uma boa tarde. Obrigado, Cássio. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O PSD, partido então liderado por Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo. O ex-prefeito deu uma entrevista com exclusividade à Jovem Pan e que acabou comentando então todo esse cenário político no qual o partido está inserido, com diversas possibilidades de candidatura aqui ao Palácio do Planalto em 2026. Atualmente são 3 pré-candidatos, sendo eles Ronaldo Caiado, recém-vindo do União Brasil, ele que é governador de Goiás, também Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Os 3 publicamente já manifestaram a vontade de se candidatar, de disputar o Palácio do Planalto, mas até o momento não existe nenhum tipo de decisão do PSD, que ainda tem tentado, como você disse, né, Cássio? Primeiro, resolver questões relacionadas à falta de apoio em estados muito populosos e que são fiéis da balança na hora da eleição, no caso Minas Gerais, que é o maior colégio eleitoral do país, também Rio de Janeiro, 2 estados muito populosos do sudeste do país e que nesse momento estão, de certa forma, mais enfraquecidos com o PSD. Por outro lado, esses governadores então acabam se colocando como pré-candidatos e a escolha de um deles ou não vai depender justamente da adesão de outros partidos em relação ao PSD. Gilberto Kassab disse que nesse momento o partido busca parcerias de outras siglas do mesmo espectro político, de centro ou de centro-esquerda, que não queira caminhar com o presidente Lula, ou de centro-direita, que não queira caminhar com Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Nós vamos tentar atrair a centro-esquerda que não queira caminhar com o Lula, a centro-direita que não queira caminhar com o Flávio. E o centro, não é? O PSD é um partido de centro, um centro programático, com quadros muito respeitados dentro do processo político brasileiro, um partido que está preparado para assumir o comando do Brasil. Então, com esses bons quadros, eu tenho certeza que essa é a grande diferença do PSD em relação à maior parte dos outros partidos, os bons quadros que a gente tem. É um partido que privilegia a qualidade dos seus membros e não a quantidade. E a candidatura nossa a presidente, ela vai representar todo essa linha de ação, não é? De privilegiar sempre os bons quadros corretos, que tenham já feito boa gestão, e isso pode fazer a diferença. Nessa mesma entrevista à Jovem Pan, Gilberto Kassab também elogiou os 3 pré-candidatos à presidência da República, dizendo que todos eles têm vocação e principalmente capacidade de liderar equipes e que qualquer um deles então poderia ser, nas palavras dele, um bom presidente da República. Se eleitos, serão excelentes presidentes. Tem capacidade de formulação, tem capacidade de administração, de gestão, tem discernimento para estruturar equipes, portanto, vocação política, portanto, tem todas as condições de atender as expectativas de grande parte do povo brasileiro, da sociedade brasileira, que não quer continuar nesse fla-flu, nesse ânimo exaltado, nesse enfrentamento, não é? Nesse clima quase que de ódio. Há espaço, sim. Eu acho que seja o Ratinho, o Eduardo, o Caiado, eles podem crescer muito nessa pré-campanha, depois da campanha, e vencer as eleições. Lembrando que algumas lideranças no PSD defendem até mesmo um apoio ao presidente Lula à reeleição, porque acreditam que essa reeleição seria mais provável do que a eleição de um outro nome, como quer algum então ou outro representante do PSD pelo país. Cássio.
Valeu, André. Obrigado pelas informações. Bom, gente, vamos analisar um pouquinho mais esse cenário, porque é um pouquinho complexo aqui. Eu vou querer também a ajuda dos nossos comentaristas. Porque a ideia, pelo menos a percepção que eu tenho, a leitura que eu fiz, segundo essa entrevista que Kassab deu aqui à Jovem Pan, de que ele vai deixar os seus diretórios, vai deixar pelo menos, né, os governos estaduais livres para fazer suas escolhas. Rio de Janeiro, Eduardo Paes já disse que vai ter Lula no seu palanque. Lá em Minas Gerais, gente, o Matheus Simões, que é o atual vice-governador, disse que vai apoiar o governador Romeu Zema, que é também um pré-candidato ao Palácio do Planalto. E juntos, esses dois estados reúnem, gente, quase 30 milhões de eleitores. É um número bastante expressivo. Alan Gani, como é que fica nessa história o PSD, caso, né, firme uma candidatura, seja de Ratinho Júnior, de Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado, sem essa força em estados tão fortes? Pois é, não fica, né? Porque você já perde essa força e aí a gente pode pensar em outros nomes também que não prestariam apoio a esses candidatos, Elisiane Gama, por exemplo, Otto Alencar, entre outros, né? O PSD é um partido que, nesse sentido, se assemelha muito ao MDB, ou União Brasil, com várias vertentes. Também tem a questão do fundo partidário, fundo eleitoral, quer dizer, você vai gastar uma grana violenta com candidatos aí que somar os três não dá 10% dos votos do Flávio Bolsonaro, é queimar recursos. Então eu vejo que essa estratégia do Kassab, na verdade, é um balão aí de ensaio, né? Tá fazendo preço. Ele quer aumentar o preço desse apoio. Agora, resta saber, inclusive é o meu artigo de ontem aqui no site da Jovem Pan, resta saber se ele vai fazer preço mantendo estes candidatos, um deles, né, até o final, quer dizer, e aí não vai gastar o fundo eleitoral, mas mantém a candidatura deles, ou não, ou na hora H ele não lança nenhum dos três e faz preço ali na hora H, apoiando aí talvez o Flávio Bolsonaro. Está em aberto. Agora, o Kassab de bobo não tem nada, talvez ele esteja pensando em algo que a gente não pensou aqui. Com certeza, inclusive dizem que Kassab sente o cheiro do vento. Sente. Tá um pouco mais à frente ali, inclusive sempre movimentando as peças desse tabuleiro político. Fábio Piperno, como é que você enxerga essas movimentações que o próprio Kassab está fazendo? Só antes, gente, 4 horas, 30 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está nos acompanhando pela rádio. Quem segue em outras plataformas, a gente segue com o nosso 3 em 1. Bom, Fábio Piperno, agora voltando aqui, como é que você enxerga essas movimentações? O Alan Gani disse, ninguém sabe às vezes que o Kassab está pensando, mas às vezes ele está muito à frente do seu tempo. Ele é um hábil manipulador de expectativas, então ele realmente abre o caminho, adoça aí as expectativas desses 3 pré-candidatos que o partido dele tem para chegar lá em abril, que foi o prazo que ele deu, para dizer, olha gente, então está todo mundo liberado, nós não vamos ter candidato a presidente, cada sessão resolve aquilo que é melhor. Até porque, como vocês já citaram, imagina, você tem de um lado Otto Alencar da Bahia, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, Elisiane Gama no Maranhão, o Omar Aziz lá no Amazonas, todo mundo com Lula. Do outro lado, você tem Matheus Simões em Minas Gerais, Ratinho Júnior, por exemplo, o pessoal do PSD de Santa Catarina, que inclusive elegeu o prefeito de Florianópolis, e de outros estados, Raquel Lira, talvez, essa está mais ou menos no meio ainda, mas você tem toda essa turma que obviamente vai votar num candidato à direita. Então, não vai haver acordo. E ele sabe, se a gente sabe disso, ou pelo menos desconfia disso, Kassab tem a certeza. Mas, em compensação, olha só a diversidade de nomes que a gente cita, né? Desses governadores todos que hoje são filiados ao partido, 4 não eram quadros do PSD nas eleições de 2022. Tá? Enfim, a governadora Raquel Lira e agora Eduardo Leite, o Caiado, então essa turma que entrou depois. Muito bem. O que isso significa? Significa que a grande aposta de Gilberto Kassab vai ser na eleição da maior bancada para o Legislativo. Isso vai significar mais musculatura nacional, mais fundo eleitoral e lá na frente mais fundo partidário. Muito bem, com isso aí, ele vai ter 4 anos de muito caixa, de muito mais inserção em todas as regiões do país, para aí em 2030 jogar o grande jogo, sem Lula e com presidenciáveis que possam se tornar mais viáveis.
aí sim, o Ratinho, que estaria no meio de um mandato para o Senado, não tendo nada a perder, e por que não imaginar o crescimento de um Eduardo Paes, que deve se eleger governador do Rio de Janeiro. Ou seja, Kassab, mais uma vez, ele mostra que ruptura não é com ele. Ele não é um Almodóvar, um Tarantino, um cinema novo. Ele é a velha e boa Hollywood que nunca sai de cartaz. E sobre filme ele entende muito bem. Inclusive, Piperno, tocou num ponto interessante, porque o PSD, gente, é o partido que tem o maior número de governos estaduais. Tem 5 ao todo, contra 4 do PT, 4 do União Progressistas, contra 2 apenas do PL. Então tem uma expressividade em governos estaduais muito grande. E, Lucas Merreiro, quero te perguntar também, porque a gente ouviu, inclusive, aqui a entrevista à Jovem Pan, o Kassab falando, né, em relação a essa possibilidade de deixar o ódio de lado, essa polarização. Ele se coloca, na sua visão, realmente como uma terceira via? Não. Para se colocar como uma terceira via de alguma coisa, Cassius, primeiro você tem que ter algum tipo de conteúdo ideológico, você tem que ter algum tipo de crença. Veja, eu não gosto de chamar o PSD sequer de partido, porque um partido pressupõe exatamente o que eu estava falando, um grupo de pessoas que tem uma convergência ideológica, que desejam tomar o poder e tudo mais. O PSD não há nenhum tipo de convergência ideológica. É por isso que o Kassab fica com esse papinho de que precisamos ver aqui a polarização, precisamos encontrar... Na prática, o que ele estava falando? Eu vou me alinhar com gente... E ele foi bem claro nisso, né? Foi categórico. Vou me alinhar com gente de esquerda, de centro, de direita. Por quê? Porque ele próprio e o partido dele não tem absolutamente ideologia nenhuma. Tanto é que ele está saindo por aí falando que tem seus candidatos da direita, né? Seria o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, né? Agora o Caiado. São os candidatos da direita do PSD. Sério? O PSD, que tem 3 ministros no governo Lula, o PSD que apoia a reeleição de governadores do PT no Nordeste, é essa a candidatura de direita que vai sair? Então, eu reafirmo aqui o que o Gani muito bem colocou, que, na verdade, o PSD, ele tá fazendo preço. Por quê? Repito, o PSD não é um partido, é uma legenda. Partido opera de acordo com ideologia. Legenda opera como um balcão de negócios. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também como é que você avalia essa estratégia, pelo menos, né, nesse pontapé inicial das eleições de 2026 de Gilberto Kassab, e se de certa forma essa estratégia dele futuramente pode ser, inclusive, uma estratégia, um poder de barganha muito grande, não só para ocupar o maior número de cadeiras dentro do Legislativo, mas também para tentar angariar o maior número de ministérios. Cassius, eu não sei quem será o próximo presidente da República, de verdade. E nem sei qual será a formação do governo a partir de janeiro. O que eu sei é que Gilberto Kassab estará lá entre esses que vão mandar no país no ano que vem. Ele é muito atencioso, muito trabalhador, inclusive, e articulador, e tem esta habilidade. E fez um trabalho muito parecido nas prefeituras. Ele saiu, viajou o estado inteiro, o país inteiro, e escolheu ali candidatos visíveis e viáveis, e acabaram entrando pelo PSD, e ele elegeu muitos prefeitos, né? Da mesma forma, ele está fazendo esse trabalho, vendo candidaturas viáveis ao Senado e à Câmara Federal em vários estados. Esta é a estratégia. E é uma estratégia boa, mas isso não o transforma no dono de um partido em todos os sentidos. O Lucas tem toda a razão. Toda a razão. Lucas, eu tenho dito aqui, os partidos se transformaram em plasta. Eu não sei, olha que eu trabalho com isso. A minha vida é o Congresso Nacional. Eu não sei qual é a diferença do União Brasil, do PSD, do PP, o Progressistas, o Republicanos. Eu não sei qual é a diferença, qual é a bandeira desses partidos, não tem. Sobraram 2 partidos com bandeira, você pode criticar, mas o PL tem uma linha clara, o PT tem uma linha clara. O resto é uma plasta, isso não é partido político. O que o Kassab está fazendo é remontando o MDB, aquela federação, com líderes regionais e tal. Eu entendo, não é obrigatório, que a legislação deveria obrigar o partido a lançar a chapa completa. Não vai lançar, sabe por quê? Os partidos terão 7 bilhões de reais neste ano, né? Que é a soma
do fundo eleitoral, que é maior, e o fundo partidário. A soma dos dois dá 7 bilhões de reais. Eles vão, os presidentes dos partidos, usar esse dinheiro para eleger deputados e senadores. Não vão apostar em candidaturas inúteis nos governos e a União. Isso gasta muito dinheiro, né? Uma campanha cara.